Central de produção, atenção. Preparar, câmera, som, ação. Olá você, esse é mais um Grito Facom, esse programa que não é a Panterona do Amor, mas que grita por arte. Estão preparados para ver o que a Faculdade de Comunicação da UFJF vem realizando de melhor? Então cola com a gente, porque hoje, nos gramados da Facom, a bola vai rolar. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um dos torcedores mais ilustres que o time do Tupi daqui de Juiz de Fora já teve. A gente veio até uniformizado. Geraldo Magela, gente, foi muito mais do que um torcedor, ele fez parte da história do time. Eu não sei não, mas eu fiquei curioso com essa história e eu acho que pra matar essa curiosidade a gente podia assistir um documentário do Otávio Botti sobre esse jornalista local que infelizmente nos deixou. Bora? Diz aí, Otávio. Otávio Botti é editor de mídia audiovisual na TV Integração, mas a sua história começou aqui, na Facom, em 2013. Ele entrou no curso de jornalismo e já em 2014 conseguiu uma bolsa de estudos no antigo programa Curto Circuito, que realizava entrevistas voltadas para a área da educação, produzido na própria Facom. Também realizou estágio na TV Globo, editando vídeos para jornais locais como o RJTV. Fala galera, aqui quem fala é Otávio Botti, sou o diretor do documentário Magela, Coração Alvinegro. Venho trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência com esse documentário. A ideia surgiu a partir do meu TCC em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. E a partir daí a gente foi desenvolvendo a ideia, foi desenvolvendo como seria feito, e a gente foi atrás das fontes que pudessem adicionar as falas do Geraldo Magela Tavares, que a gente já tinha. Eu tinha feito um documentário sobre o Tupi em 2014, e já tinha as falas do Geraldo Magela, e a partir daí a gente foi construindo uma linha do tempo e construindo a história dele através dessas falas. O Geraldo Magela Tavares foi um personagem icônico na história de Juiz de Fora, foi diretor do Tupi por vários anos, técnico do Tupi por vários anos, ou seja, uma vida inteira dedicada ao clube. Então é uma história que poucos conhecem e que deveria ser contada. Eu acho que os documentários, principalmente, têm muito esse papel de não deixar a história morrer. E foi isso que eu tentei trazer um pouco nesse documentário. Se vocês ficaram curiosos, é só assistir, está disponível lá no YouTube. É só procurar lá, Magela, Coração Alvinegro, que você acha facilmente, beleza? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Tupi Futebol Clube foi fundado em 1912. O Tupi é uma dissidência do Tupinambás. O Tupinambás foi fundado em 1911 e o Tupi foi fundado em 1912. Por que que o Tupi tem um nome muito parecido, um nome índio muito parecido um com o outro? É que o Tupinambás fundou um time para jogar, os garotos jogarem. Só podia jogar 11. E alguns daqueles que não conseguiam jogar no Tupi, no Tupinambás, fundaram o Tupi. E os fundadores foram o Antônio Maria Júnior,
o José Antônio Bastos, o João Batista Jorge, Otelo Rossi, Eduardo Viviani, os principais fundadores. O Sr. Geraldo começou no Tupi, assim, o pessoal acha que ele começou no Fantasma do Mineirão, né, em 66, mas a história dele é bem antes. Ele começou na categoria de base do Tupi, no juvenil, nos aspirantes. Ele era goleiro, ele foi goleiro, né, do esporte, e depois ele começou esse gosto, né, pelo comando, pela parte técnica. Ele começou a comandar as equipes do Tupi, das categorias de base. A relação minha com Magela, sinceramente, é quase com a relação de pai para filho, porque nós morávamos sempre no mesmo bairro. Eu morava no Manolo Honório e ele morava ali perto do Defronte Esporte ali, então a gente estava sempre nos campos jogando e vendo, porque ele era um goleiro, jogava no gol. Nós, quando começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ele tinha 21. Ele já era treinador do juvenil do Tupi. Conheci ele lá. E dali ele foi subindo, depois foi treinador do esporte, foi do Tupinambás, mas o lugar dele era sempre do Tupi. Né? Então, quando o Ayrton Moreira foi técnico, ele era auxiliar do Ayrton Moreira. Né? Ayrton Moreira, quando foi embora, pediu à diretoria que deixasse ele no lugar dele, que ele já era competente para ser um treinador de primeira divisão. A relação do meu pai, Geraldo Magela, com o Tupi, o meu pai tinha o Tupi na veia, o sangue do meu pai era Tupi. Né? Eu já desde pequeno ele me carregava para o campo. Né? Eu via lá o Tupi, treinamentos, né? E em jogos. E teve um convite para ir para São Paulo e depois foi para Londrina, né? Ficou lá. Eu fui lá 3 vezes porque você não vier, vamos embora. Não aguentava ficar longe da família. Eu não tinha noção da quantidade de coisas que ele já tinha sido ao longo da carreira. Coordenador de eventos, secretário de governo, técnico de futebol, carnavalesco, não sei o quê. E acima de tudo ele foi honesto. Nunca precisou roubar, nunca precisou fazer nada errado para que ele conseguisse ser o que ele foi. Uma verdadeira enciclopédia. Durante muitos anos, toda vez que o Tupi tinha problema, já ia buscar o Geraldo Magela Tavares. Toda vez que o Tupi estava encalacrado, com dificuldades de armar time, lá ia eu treinar e ia ajudar o Tupi. Ajudei. A minha relação com o Geraldo Magela Tavares foi profissional, porque eu sempre trabalhei nessa emissora, na Super B3, depois Rádio Solar e agora a CBN, e ele trabalhava na concorrente. Mas éramos concorrentes apenas em termos de audiência. Todos nós éramos amigos, fazíamos viagens juntas, e ele se caracterizou por ser, primeiro, uma pessoa cordata, uma pessoa competente e que sabia o que falava. E era sempre uma fonte de buscar mais alguma coisa com Magela, seja de algum fato passado, seja de uma referência, seja de uma opinião, de trocar ideia de futebol, sempre se você tinha essa referência do Geraldo Magela. Eu estava dando um treinamento para os goleiros, aí ele aparecia, né? Ele aparecia assim tal nos treinos, aí ele entrava no campo, aquela coisa toda, a gente parava o treinamento até por questão de respeito, né? E ele falou assim, olha, por que você não faz aquilo, você não faz aquilo? Baixinho comigo, né? Para não tirar minha autoridade e tal. E eu, obviamente, tinha que escutar, porque ele é uma pessoa que trabalhou nos 3 clubes da cidade, né? Tem uma história enorme e conhece muito futebol. Aí eu fiquei ouvindo atentamente, ele me dando umas dicas, eu achava aquilo fantástico, sabe? O Magela, ele foi técnico dos 3 times de Juiz de Fora, mas eu creio que ele se notabilizou mais no Tupi, por conta daquela identificação com o fantasma do Mineirão.
Agora, a sua contribuição foi marcada pelos próprios relatos que nós tivemos durante esse curso. Magela era referência como comentarista, era referência como técnico e os seus ensinamentos fizeram uma geração até mesmo de jogadores. O Tupi teve uma participação brilhante quando ele foi campeão de 1965 e ganhou do Cruzeiro, que tinha sido campeão brasileiro, ganhou aqui, Juiz de Fora. Dava 3-0, fez 3-2. Ganhou do Atlético Mineiro logo em seguida em Belo Horizonte. O Galo Forte, o Vingador, quis vingar a derrota do Cruzeiro, perdeu lá no Mineirão. Tinha um ano que o Mineirão tinha sido criado. Ganhou do Cruzeiro de novo em Belo Horizonte. Ganhou do América em Belo Horizonte. Então o Tupi foi ganhando deles todos. Empatou com o Botafogo num torneio que disputou Cruzeiro, Atlético, América, Botafogo, Tupi e Palmeiras. O Tupi foi vice-campeão, o campeão foi o América. Aí o Tupi foi chamado o Fantasma do Mineirão. Tupi nós estávamos em último colocado aqui no campeonato de Juiz de Fora e o Magela assumiu. E nós ganhamos o retorno. Então aquele não ganhar aquele retorno, você sempre jogava o futebol daqui contra o campeão de Belo Horizonte. E o campeão de Belo Horizonte nada mais é do que esse Cruzeiro. Não é esse agora não. Jogava de Seu Lopes, Tostão, Evaldo, Raul, Piazza. Por aí você está vendo quem que era o Cruzeiro. E o nosso time nós ganhamos. Ele falou, não, esse negócio de time assim, vamos ver lá dentro do campo. E ganhamos de 3-2. Eu, aliás, ainda fiz os 3 gols. Se tivesse uma eleição para eleger assim, os grandes nomes que passaram pelo Tupi, com certeza o seu Magela tem que ficar nessa lista. Os primeiros nomes, com certeza ele está junto. Porque ele, assim, ele foi muito importante para o Tupi. Começou realmente com essa parte mais famosa, até hoje é conhecido o Tupi, né? Com o time do Fantasma, do Mineirão, que ele revolucionou, a gente pode dizer assim, nessa época, os padrões, né? Principalmente o time do interior, né? Ter essa qualidade de jogo, que ele tinha essa inteligência tática, que era um time que, taticamente, todo mundo observava isso. Não era um time qualquer, somente talento técnico, né? Técnicos dos jogadores. Eles viam no time do Tupi uma questão tática muito legal. Tanto que depois do episódio do Fantasma do Mineirão, a seleção brasileira convidou o Tupi para 2 jogos treinos com eles, porque sabia que o estilo de jogo que o Tupi fazia, algumas seleções da Europa poderiam utilizar contra o Brasil. Valdir, Manuel, Murilo, Dário e Walter. França e Mauro. João Pires, Toledo, Vicente e Eurico. Era o time do Tupi, que foi chamado de Fantasma do Mineirão. Eu me lembro num dos últimos jogos, o último jogo, depois fomos treinar com a seleção e eu jogava de meia esquerda ou então ponta esquerda. E o Magela, o que ele fez? Começava a preleção, ele ia do goleiro ao ponta esquerda. Então o último seria eu mesmo, né, no caso. Então ele falou com todo mundo quem que era, quem que não era, aí parou em mim, que era o último. Ele falou, ó, rapaz, você, por exemplo, se eu tivesse, antes de começar o jogo, se eu tivesse um outro filho, eu colocaria o seu nome nele. Então, o que você acha aqui? Eu corri igual um danado, nós fomos lá dentro, esse homem fez a gente dar as camisas, dar sangue, se pudesse a gente morria dentro do campo, mas queria ganhar por causa dele. Lembro de uma passagem em 1971, Tupi, eu com 11 anos, o Tupi trouxe o Botafogo, que era quase que a base da seleção brasileira de 70, veio aqui jogar, e eu fiquei no banco do Tupi, com 11 anos, era aqueles bancos de madeira ainda que ficavam atrás dos gols ali. O time do Tupi ficou 4-2 no Botafogo. Eu fiquei no segundo gol do Botafogo, eu até entrei em campo para vibrar com o Botafogo, porque eu falei com ele que eu ia torcer pro Botafogo, que eu não ia torcer pro Tupi.
E como o Tupi ganhou do Botafogo de 4-2, eu fiquei uma semana sem falar com ele, porque eu não gostei do Botafogo ter perdido do Tupi. E as lembranças que eu tenho com ele relacionado ao Tupi vão ser sempre desses momentos, eu indo para os jogos com ele, do estádio, e quando a gente ia assistir meu pai jogar em Santa Terezinha, que a gente ficava do lado de fora conversando, e ele contava as histórias dele de antigamente, como é que era, comparando com o presente, e era bem bacana. Eu ia todo jogo, né? Ia no Tupi, contava depois, foi para o Olympique, eu fui para o Olympique, para Barbacena, morava assim pertinho do campo, aí não perdia um jogo. Levava as 4 crianças e era muito bom. E eu, às vezes eu ficava ali na casa do roupeiro e a esposa dele, né, a senhora muito amiga minha, e aí eu escutava de cá ele chamando a atenção dos jogadores, brincava mesmo. E eles tinham respeito deles, sabe? Sou Magela e já exerceu vários cargos no Tupi. Igual eu te falei, ele começou como técnico das categorias de bases, do juvenil, depois do aspirante. Ele foi auxiliar técnico do profissional. Depois ele foi técnico do Tupi, do profissional. Teve várias conquistas. Depois que ele aposentou como técnico, ele foi ser dirigente, supervisor, diretor de futebol. Ele tem uma importância muito grande também, que ele conseguia agregar mesmo. Ele é outra coisa que os jogadores falavam, que ele sabia muito comandar, liderar as equipes. Então esse lado dele de liderança era muito importante. Depois ele foi ser vice-presidente do Tupi. Então assim, praticamente como técnico e a parte diretiva, né, ele só não foi presidente do Tupi, né? Faltou esse cargo principal, né? Mas parte diretiva ele foi praticamente toda, ele exerceu quase todas as funções. Ele foi conselheiro do clube e por onde ele passava e tudo, ele era respeitado. E não era diferente com os atletas. Os goleiros o respeitavam muito. Eu obviamente contei a história, quem era o Sr. Magela, né? Então ele gozava de um respeito enorme, não só por parte do futebol, entre os atletas, mas também por parte da imprensa da cidade, né? É uma figura extremamente histórica. Ele tinha um estilo até um pouco parecido com o do João Saldanha. Como homem de comunicação, ele conseguia falar não muito, mas conseguia mandar a mensagem, né? Que é uma coisa difícil. Às vezes a gente fala e não consegue expressar o que a gente quer dizer. E o Magela era exatamente o contrário. E isso era do dia a dia dele, né? Então ele conseguia, no futebol, ter essa simplicidade que era importante, como treinador, como dirigente e também como cronista, né? Ele conseguia passar a mensagem que ele queria de uma forma muito clara. Tenho quase certeza que ele foi Tupi. Ele foi Tupi porque ele trabalhou no esporte, trabalhou nos outros times, mas não era aquele Magela, entendeu? No Tupi ele dava vida, tanto que depois ele foi vice-presidente do Tupi, ele veio e ajudou o Tupi, sempre ajudava. Tupi trabalhava com dinheiro, sem dinheiro, ele não estava nem aí, né? Ele adorava o Tupi. Eu creio que o Magela está um pouco frustrado com o Tupi de hoje, porque o Tupi já esteve na Série B e em vez de manter na carreira ascendente, ele voltou para o patamar onde ele tinha começado. Essa talvez seja uma grande frustração do Magela. Ele funcionava como uma espécie de conselheiro do clube, ele tinha uma atuação no Conselho Deliberativo, ele era uma espécie de consultor da diretoria, né? Ele podia não ter um cargo efetivo, mas ele sabia, ele dava conselho em relação a treinadores, ao futebol, ele conhecia também o trabalho de futebol de base, ele tinha muito conhecimento do futebol. Ele nunca faltou com um negócio, na verdade, com o Tupi. Então mas ele foi lá para o Olympique. Ele foi porque o Tupi não aceitou aquela época, ele foi e saiu, mostrou o trabalho dele fora. Então, sinceramente, para enumerar uma coisinha dele, seria muito difícil, porque são tantas. Você olhava para a figura do Sr. Magela, já via história nele, né? Então, como ele mesmo dizia, é a maior bandeira de Juiz de Fora, né?
vamos dizer assim, que levava o nome de Juiz de Fora para o Brasil inteiro, que é o Tupi Futebol Clube, que querendo ou não ainda está aí. Meu pai respirava Tupi e mesmo quando afastado do Tupi por algumas ocasiões, ele não esquecia o Tupi, ele estava sempre envolvido de uma certa forma, mesmo longe, ele, quando não podia ajudar, ele, pelo menos em pensamento, ele estava sempre presente com o Tupi. Eu quero dizer que Geraldo Magela, para resumir quem que ele era, um grande homem, um grande profissional, um legado para nós que estamos ainda no esporte. Eu posso dizer hoje que eu conheço cada pedaço ali do clube, cada momento ali do clube, então o seu Magela era essa pessoa, esse elo, né, entre o campo e a comissão e a diretoria, enfim, uma pessoa extremamente importante que, sem dúvida, ele faz e fará sempre muita falta o nosso querido amigo Geraldo Magela Tavares. Um grande abraço. Eu tinha vontade, Magela, que o senhor voltasse hoje para entrar no intervalo de um jogo onde a gente na arquibancada, na cabine, está vendo aqueles caras totalmente descompromissados, não estão nem aí para o Tupi, claro, com algumas exceções. Então, eu queria hoje entrar num vestiário escondido e acompanhar uma bronca dele, um esporro dele nesses jogadores, falar, olha, gente, e bater, pegar a camisa, falar, isso aqui é Tupi, se quem não quiser não precisa nem voltar para o segundo tempo, a gente vai jogar com 7, com 8, mas se vocês voltarem desse jeito, vocês estão fora, amanhã vocês não precisam nem voltar. Então eu tinha vontade de acompanhar uma preleção hoje do Magela, com esses jogadores, em média, bastante descompromissados, nem aí para o clube, nem aí para ninguém. Então acho que seria, Magela, se você pudesse voltar e me deixar ficar escondido lá só para ver a bronca que você ia dar nesses jogadores de hoje, eu acho que ia valer mais que o ingresso. Iria perguntar a ele se encontrasse agora, dizendo, Magela, o Tupi vai melhorar, o Botafogo vai ser campeão ou vai sair do risco da segunda divisão, e o meu Flamengo, como é que vai ficar? O que você acha disso? Eu tenho certeza que ele me daria respostas e me convenceria. Obrigado. Nesse momento a gente não tem mais muito o que falar, mas é agradecer por tudo que ele foi pra gente, tudo que ele deixou com a gente. É difícil mesmo. Mas e agradecer. Todos os aplausos foram poucos para ele. Certo, obrigado. E o Tupi honrou o Juiz de Fora, desde uma série de jogos amistosos que ele realizou, desde torneios importantes que ele disputou, de vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro por 3-2, vitória sobre o Fluminense lá nas Laranjeiras também por 3-1, empate com o Flamengo em Juiz de Fora várias vezes, enfim, vários títulos conquistados em Juiz de Fora. Esse é o Tupi que nós temos que orgulhar muito dele. Não é à toa que futebol é paixão nacional, né? Dá até um quentinho no coração ver um torcedor tão apaixonado assim pelo esporte. Pois é, e que o futebol tenha mais Geraldos Magelas pela frente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, já parou pra pensar que apesar das diferenças sociais e culturais, todo lugar do mundo tem algo em comum? Do México ao Havaí. Ou até mesmo o Juiz de Fora?
E é isso que a gente vai ver agora nesse curta que a gente vai mostrar pra vocês, que é de uma diretora daqui de Juiz de Fora, que fala como as diferentes ruas ao redor do mundo são tão diferentes assim. Mas para atiçar essa curiosidade, vamos com as palavras da diretora. Júlia Garcia é mestranda em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, sua pesquisa tem foco na cultura pop japonesa, em especial, animes. Seus trabalhos também abordam questões relativas ao audiovisual, à literacia midiática e à cultura de fãs. O meu curta Desconexões Urbanas, ele nasceu a partir de uma disciplina que eu fiz na Facom com o professor Nilson e posteriormente ele virou o meu trabalho de conclusão de curso. E eu pensei em pegar as maiores cidades do mundo, eu vi que tinha várias imagens disso no YouTube, de pessoas caminhando e filmando em primeira pessoa como é o transitar nessas cidades, e eu pensei em contrapor como é o transitar nas maiores cidades do mundo. Então, quais as diferenças, os contrastes entre o transitar em Los Angeles, em Nova Delhi, em Calcutá, e onde Juiz de Fora se insere nisso. এটা দুইটা মানে নাম শুনলে হয়েছে যে স্কুল খুলছে ব্যাস আগে ভাগে যাই বসে থাকি ভাইয়া 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 আসলে অনেক কি করলেন ভাইয়া
ver, mas você jamais vai poder se beijar na boca. Não é da hora demais ver como, não importa onde no mundo, as cidades têm tantas similaridades entre si? Pois é, e tem uma coisa que dá uma liga nisso tudo, que é a cultura. E independente da sua particularidade, das suas diferenças, tem um conjunto comum que faz tudo isso funcionar junto, que são eles, os artistas. E nessa vibe de mostrar os artistas pro mundão, hoje a série Arte e Mídia vai visitar um ateliê aqui da cidade e compartilhar um pouquinho de sua arte, loucuras e gritos. Por isso, nesse episódio 2, a gente vai visitar Vinícius Cristóvão. Meu nome é Vinícius Cristóvão, eu sou ator e produtor
da Companhia de Teatro Corpo Coletivo e do Espaço de Criação Andar de Baixo. E o teatro, hoje, ele está ligado naturalmente às novas tecnologias. O teatro é a arte da presença, né? É necessário que você esteja diante de mim para que ele aconteça, senão ele não acontece. A arte cênica, que é o teatro, a dança, a performance, ela tem necessidade do outro. Isso não se perde. Isso é uma coisa, está no lugar. Eu já fiz um espetáculo que chama Quase Nada é Verdade, que é um espetáculo itinerante dirigido pelo Rodrigo Portela, aqui em Juiz de Fora, em que o meu personagem ele estava o tempo inteiro com o celular. E ele gravava tudo que estava acontecendo. E ele postava isso. Então a peça, ela trouxe para dentro a tecnologia, essa peça específica, em que o meu personagem, ou seja, uma particularidade dele era ser ligado à mídia. Algumas pessoas, os produtores, sabiam o que estava acontecendo, porque eu também estava postando coisas no nosso grupo, nosso grupo de teatro, que foi criado para isso, e também na mídia. Então a divulgação também utilizou da minha gravação, que era feita no momento, para expandir e compartilhar esse espetáculo para ganhar mais público. E o que é a mídia social se não é personagem? O maior barato da minha profissão, uma das coisas mais legais e mais emocionantes para mim é poder utilizar o meu corpo, a minha voz, a minha interpretação e criar um outro ser que não existe. No Facebook a gente faz isso, no Instagram a gente faz isso. Somos nós? Sim, mas não somos nós. Somos facetas. Nós temos hoje 6 anos de corpo coletivo, quase 3 anos de andar de baixo. Com as nossas postagens e o que a gente vai resgatando, a gente vai vendo o que nós somos, o que a gente assumiu com as postagens. Fala, então a gente está indo para esse lugar, então a gente é isso, então a gente não é aquilo. Mas não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem volta. A mídia social, as redes, essa interseção da arte-mídia que vocês estão falando já está acontecendo. A gente só está aprendendo a lidar com a melhor forma. Qual a forma que mais potencializa o que a gente pode oferecer. Tem umas coisas que eu falo muito na minha oficina, que é o que é conquistado não pode ser perdido. A gente já conquistou um lugar. Agora, como pegar isso, não deixar aquele flop, se isso é um verbo, não sei, e como potencializar mais isso para a rede do que a gente tem, enquanto corpo coletivo, enquanto andar de baixo e enquanto ator, pessoalmente, né? Juiz apitou. Fim de jogo. Chegou a hora de dar tchau, porque se gritar mais a gente fica rouco. Esse foi o Grito Facom, mas semana que vem tem muito mais por aqui. Pois é, e se eu fosse você, eu não perdi o programa de semana que vem por nada, hein? Valeu e se liga nesse grito!